Nossa saudação a cada um dos nossos irmãos que nos acompanham, e mais essa oportunidade, a qual agradecemos à Sociedade Espírita Jesus, à doutrina espírita, por estar nos proporcionando esse momento de aprendizado, esse momento de reflexão, esse momento de estarmos em contato com os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Nós convidamos os nossos irmãos para elevarmos o nosso pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, a equipe espiritual que nos acompanha e nos sustenta na realização das nossas atividades, para que em mais esse momento possamos contar com esse apoio, com essa assistência, que estejamos receptivos para a reflexão que ora estamos dando início, tendo a certeza de que é mais uma oportunidade que o nosso mestre, como o nosso mestre, modelo e guia, nos oportuniza, de bem direcionarmos a nossa caminhada na busca da nossa condição, de nos tornarmos espíritos melhores. Que assim seja. Então, meus irmãos, após essa pequena rogativa, o tema que nos foi proposto realizarmos a reflexão de hoje é utilidade providencial da fortuna, provas da riqueza e da miséria. A referência para a nossa reflexão, para o nosso estudo, está no item 7 do capítulo 16º de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, cujo título do capítulo é Não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, nós vamos trazer essa reflexão, trazer esse momento em que temos a oportunidade, como dissemos inicialmente, de conhecer aquilo que o Mestre nos trouxe, suas colocações nos mais diversos aspectos, e hoje, em especial, em relação à utilidade providencial da riqueza, o uso que devemos dar à mesma, a forma mais adequada, a forma mais ideal, digamos assim. Então, Kardec, né, ao abordar as questões de utilização da riqueza, nos auxilia com esclarecimentos a respeito desses temas, que constam de o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, nos quais o mestre faz menção à riqueza, à fortuna. Então, Allan Kardec inicia nos dizendo que se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia deduzir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito, Deus que a concede teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, ideia que repugna a razão. Então, naturalmente, e isso não tem nenhuma sombra de dúvida, que o mestre está nos dando um direcionamento, nos citando diretrizes de como a empregá-la de forma a não comprometer a nossa caminhada. Porque, na realidade, é como ele coloca, é como Kardec coloca, se, como é que vamos dizer, a riqueza, né, fosse algo inútil ou inexoravelmente com a possibilidade de conduzir aquele que a utiliza, aquele que a detém ao comprometimento, à perdição, com certeza, Deus, que é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, não a teria colocado à disposição do ser humano. E, naturalmente, a gente vai ter a oportunidade de ver que essa questão ela depende muito mais de quem a utiliza e não da riqueza propriamente dita. E é em torno disso que a nossa reflexão vai se desenvolver, vai se desenrolar, então, a partir desse momento. Então, sem dúvida, pelos arrastamentos aqui da causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa que a miséria. Então, isso fica muito claro, e o mestre
coloca de uma forma muito acentuada, assim como a espiritualidade, de uma forma geral, Kardec, ao interpretar, ao desenvolver o raciocínio, as orientações que o mestre nos deixou, nos mostra essa questão, porque, na realidade, o problema todo não está na riqueza em si, na fortuna que porventura esteja nas mãos daqueles que a possuem. Na realidade, essa questão, né, ela tende a despertar em nós aqueles sentimentos, aquelas virtudes ou falta dessas virtudes, né, que realmente vêm a comprometer-nos na caminhada. As tentações que ela gera, a fascinação, como vimos, né, que ela exerce, tornando muito arriscada, passivo de nos perdermos quando a possuirmos, né? Então é importante a gente perceber que a riqueza realmente, ela em si não traz problema, mas o problema é a utilização, o uso que possamos vir a fazer desses recursos que Deus colocou ao dispor da humanidade. Então, porque se a gente for analisar a riqueza bem adquirida, de forma legal, lícita, pelo seu trabalho, pelo trabalho daquele que a possui, né, ou que seja herança, enfim, a forma que foi adquirido de forma lícita e a utilização de forma responsável, né, não esquecendo jamais aquilo que o mestre nos recomendou em relação à caridade. Então, fundamentalmente, não sem problema nenhum. O problema é o ser humano, ainda na condição de ser imperfeito que nos encontramos na atualidade. Então, ela é o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. Quanto a isso, não tem nenhuma dúvida, e qualquer um percebe esta realidade ao longo da nossa caminhada, de uma forma real, o quanto a fortuna, aquele que a possui, de uma forma geral, é excitado ao orgulho, é estimulado ao orgulho, ao egoísmo, à vida sensual, né? Isso é uma realidade que salta aos olhos. Então, é importante, e o mestre, como o nosso mestre, como o nosso modelo e guia, veio nos alertar em relação a isso, para que não venhamos a nos comprometer. Em vez de usar esse instrumento que o Pai colocou como esse instrumento para nos impulsionar a nossa evolução, a nossa transformação moral, como um instrumento que possa nos levar ao nosso comprometimento em uma existência física. Então, ele segue nos dizendo que ele é o laço, né, mais forte que prende o homem à terra. Ele desvia do céu os pensamentos, e sem nenhuma sombra de dúvida. É comum, é normal aquele que é possuidor de muitos recursos, né, da riqueza de uma forma geral, se ligar apenas às questões materiais, esquecendo que nós somos espíritos imortais, que estamos de passagem em uma existência física e que os verdadeiros valores que caracteriza a posse do espírito são as virtudes. São a conquista das virtudes que acompanhará o espírito imortal ao longo da sua jornada por ocasião de uma existência física, acompanhando ao retorno, por ocasião do retorno à pátria espiritual. Então, os bens materiais, e isso não tem nenhuma dúvida quanto a isso, eles permanecem no meio físico, né? Podemos usufruir, de preferência, que como nos é colocado, que seja da melhor forma possível, da forma a edificar, a nos impulsionar a nossa evolução, e não a comprometer essa caminhada na qual nos encontramos. Então, ele produz tal vertigem que muitas vezes aquele que passa da miséria à riqueza esquece a sua primeira condição, faz-se insensível e egoísta e vão. Então vejamos, né, todos nós, porque isso é uma oportunidade de aprendizado para cada um de nós, né? Todos nós estamos na mesma condição de busca do conhecimento, de busca daquilo que possa nos proporcionar a oportunidade de crescimento, de evolução, de transformação moral. Então a riqueza em si, ela gera uma vertigem de tal ponto, né,
de que muitas vezes, e não é difícil de perceber essa realidade, que acabamos esquecendo o nosso ponto de partida antes da condição adquirida por ocasião da posse desses recursos. Então, do fato, porém, de a riqueza tornar difícil a jornada, não se segue que a torne impossível e não possa vir a ser um meio de salvação para aquele que dela sabe se servir. Então, na realidade, o mestre deixa claro isso, ele é difícil, é algo que, dependendo da circunstância, como nos foi dito, pode nos levar à perdição, a nos comprometermos na caminhada, mas que não quer dizer que, dependendo do uso que venhamos a fazer dela, não possa ser um instrumento útil, um instrumento que vai nos auxiliar na caminhada, auxiliando também o nosso próximo, né? Naturalmente, uma utilização adequada, gerando emprego, gerando arrecadação, para que a máquina, de uma forma geral, do comércio, enfim, a indústria possa tocar a máquina da economia de uma localidade, de um país, de uma nação, de uma forma geral, de todo o mundo, de uma forma geral, né? Então, esses recursos bem utilizados, eles são decisivos para o desenvolvimento tanto do planeta como um todo, quanto da individualidade daquelas pessoas que as possuem. Então, quando Jesus disse ao moço que o inquiria sobre o meio de ganhar a vida eterna, tendo o mestre lhe dito: desfaze-te de todos os teus bens e segue-me, não pretendeu com certeza estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui, e que a salvação só a esse preço se obtém, mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Então, o mestre foi questionado por aquele moço, né, em relação ao que era necessário para atingir ou conseguir a vida eterna, a sua salvação, a sua evolução, a sua transformação moral, porque salvação tem essa definição de crescimento moral, de evolução, né, de se melhorar como espíritos. E, na realidade, o mestre fez essa colocação para ele, mas não como uma condição absoluta, para medir exatamente o apego que aquele espírito tinha em relação àquilo que ele possuía, naturalmente indo contra aquilo que o mestre sempre coloca, que é o desapego, a utilização, naturalmente, e de preferência, como já dissemos, como recurso que nos impulsione para cima, ao invés de nos comprometermos, né? Mas que, sabendo, tendo consciência de que retornaremos à pátria espiritual, e que esses recursos ficarão no meio físico no qual nos encontramos enquanto encarnados. Então, seu desejo, então, né, de obter a vida eterna, não ia até o extremo de adquiri-la com sacrifício. Então, ele demonstrou essa condição de não estar disposto a sacrificar seus bens materiais para atingir aquele bem que, como dissemos, é verdadeiramente o bem que acompanha o espírito ao longo da sua jornada, em todos os momentos da sua caminhada, que são as virtudes, como já dissemos. Então, o que Jesus lhe propunha era uma prova decisiva, destinada a pôr a nu o fundo do seu pensamento. Então, era exatamente captar qual era a condição de apego daquele irmão em relação às questões materiais. Então, ele podia, sem dúvida, ser um homem perfeitamente honesto, na opinião do mundo, não causar dano a ninguém, não maldizer ao próximo, não ser vão nem orgulhoso, honrar seu pai e sua mãe, mas não tinha a verdadeira caridade porque lhe faltava a abnegação. Então, essa questão é fundamental, porque não tenhamos a menor dúvida, e qualquer passagem que a gente vê, qualquer orientação da espiritualidade em relação à nossa caminhada, sem sombra de dúvida nenhuma, uma das coisas mais, como é que vamos dizer assim, ó, que mais são
batidas, que mais são ditas, é o desapego às questões materiais e, como nos diz o mestre, a necessidade da caridade, né? Então, eis o que Jesus quis demonstrar. Era uma aplicação do princípio, fora da caridade não há salvação. E o mestre é enfático nessa questão, como já dissemos. De todas as formas, ele batia muito na questão da necessidade da caridade para a nossa salvação. E, naturalmente, repetindo, a definição de salvação é a evolução, é a transformação moral, atingirmos o objetivo da reencarnação, que é a nossa melhora, o nosso crescimento, a nossa aquisição de virtudes, né? Então, se a riqueza é causa de muitos males, se incentiva tanto as más paixões, se provoca mesmo tanto, não é nela que devemos pôr a culpa, mas ao homem que dela abusa, como de todos os dons de Deus. Então, na realidade, todas essas circunstâncias que podem causar complicações pelo uso da fortuna, pelo uso da riqueza, é exatamente não pelas qualidades que a riqueza, que os recursos materiais possuem. Na realidade, é pela falta de evolução, pelo uso inadequado desses recursos, e não por qualquer outra coisa. Porque o ser humano, na condição de espíritos imperfeitos, como na condição que nos encontramos, tende muito a transferir a responsabilidade dos nossos equívocos para as coisas, para outras pessoas, para Deus, muitas vezes, não assumindo que está em nós, na realidade, as grandes dificuldades que o espírito imortal enfrenta ao longo da sua jornada, principalmente quando ainda está carente do desenvolvimento moral que é necessário para cada um de nós. Então, pelo abuso, ele torna pernicioso o que ele poderia ser de maior utilidade, sem nenhuma sombra de dúvida. É exatamente pelo uso, como dissemos, que ele dá, é que ele torna aquilo que seria útil pernicioso, né? É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Então, como que a gente poderia imaginar que Deus, sendo a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, possuidor de todas as virtudes, né, colocaria algo que fosse extremamente prejudicial ao ser humano, à sua disposição? Naturalmente, ela, se bem utilizada, como dissemos, é uma geradora de riqueza em termos morais, em termos evolutivos para o espírito imortal. Então, compete ao homem fazê-la produzir o bem. Se não é um elemento direto do progresso moral, é sem contestação poderoso elemento do progresso intelectual. Então, e esse progresso intelectual vai gerar bem-estar ao ser humano. Então, vejamos que, na realidade, a riqueza, ela, direta, não é quem vai gerar. Ela é algo neutro em termos de valores, digamos assim. Na realidade, o ser humano é que, na utilização desses recursos, vai gerar um desenvolvimento intelectual, e a partir desse desenvolvimento intelectual, de desenvolvimento da ciência, de uma forma geral, impulsionar o desenvolvimento moral. Porque se a gente for analisar, se a gente for prestar atenção, a gente vai ver que os recursos financeiros são os grandes causadores do desenvolvimento da humanidade, das pesquisas que levam à saúde, que fazem com que desenvolva-se a saúde, o atendimento às pessoas, as vacinas, as grandes tecnologias, aumento da produtividade, né, que vai gerar conforto, aumento desenvolvimento das comunicações, enfim, se a gente for analisar a utilização dos recursos sendo bem realizadas, bem conduzidas, bem direcionadas, o grande efeito benéfico que traz a comunidade como um todo.
Então, basicamente, como vimos, a riqueza é um poderoso recurso para o desenvolvimento da humanidade. Então, com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta, né? Cabe-lhe desobstruí-lo, saneá-lo, prepará-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Na realidade, é a partir desses recursos, no uso do bem comum, né, não apenas no uso caracterizado pelo egoísmo, onde eu penso apenas em mim ou nos meus, mas que eu pense no bem comum. Claro que a gente pensa no quê? Não, se a pessoa pegar e doar tudo que possui, dali a pouco é ela que estará na fila dos necessitados, mas a partir do uso bem adequado, geração de emprego, né? Movimentando esses recursos, fazendo a economia girar. É desta forma. E também, se for o caso, dando as doações naquilo que esteja ao seu alcance, né? Caracterizando a, a caridade. Ainda que a caridade material, que não só ela depende da nossa evolução, do nosso crescimento, também a caridade moral, que na realidade a caridade moral qualquer um pode exercê-la, qualquer um pode praticá-la, não apenas aquele que possui os bens materiais, aquele que possui a riqueza. Então, para alimentar essa população que cresce incessantemente, preciso se faz aumentar a produção. E, naturalmente, para que isso ocorra, há necessidade de pesquisas, de desenvolvimento, né, e utilização dos recursos. Vejamos que, quando bem utilizados, esses recursos são extremamente úteis à humanidade. Então, para trabalhos que são obra dos séculos, teve o homem de extrair os materiais até das entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de os executar com maior segurança e rapidez. Então, vejamos quantas circunstâncias, quantas situações esses recursos proporcionam a oportunidade de desenvolvimento, enfim, de bem-estar, de melhoria das condições de vida da sociedade como um todo. Mas para os levar a efeito, preciso de recursos. A necessidade fê-lo criar a riqueza como o fez descobrir a ciência. Então, naturalmente, isso está diretamente relacionado ao desenvolvimento, à necessidade de evolução, de crescimento, enfim, de melhoria. Então, a atividade que esses mesmos trabalhos impõem lhe ampliam e desenvolve a inteligência, e essa inteligência que ele concentra primeiro na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Então, a doutrina espírita nos aborda, os benfeitores espirituais nos colocam de uma forma muito clara que, em primeiro lugar, acontece no ser humano a questão do desenvolvimento material, o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento da ciência. E, a partir desse desenvolvimento intelectual, das ciências em si, vem o desenvolvimento moral. Tende uma coisa a vir da sequência da outra. Então, a importância que tem essa possibilidade de utilização adequada dos recursos, né? Então, sendo a riqueza o meio primordial de execução, sem ela não mais os grandes trabalhos, nem atividade, nem estimulante, nem riqueza, nem pesquisas, inclusive, né? Com razão, pois, é a riqueza considerada elemento de progresso. Então, sem nenhuma sombra de dúvida, a riqueza é o grande instrumento, é o grande elemento capaz de impulsionar a humanidade ao seu progresso, a sua evolução, a sua transformação, mas também, como vimos, ela dependendo da nossa condição moral, da utilização que venhamos dar a ela, como já dissemos, ela pode ser comprometedora, ela pode ser aquilo que, como o próprio Kardec nos colocou lá no início, ela tende a ser mais perigosa que a própria miséria, porque se a gente for analisar, tá, mas
se a riqueza tem e pode gerar dificuldades, como comprometimentos, em função da exacerbação do orgulho, do egoísmo, da sensualidade, né? Mas e o que pode gerar a miséria? A revolta, a não aceitação, a indignação com Deus, enfim, com os familiares, com quem esteja com ele na caminhada. Então, qualquer uma das duas nos compromete desde que não saibamos utilizar. E Deus nos dá a oportunidade de estarmos numa ou noutra, na riqueza ou na pobreza, como uma oportunidade, como prova, como expiação, muitas vezes, né? Porque a gente sabe que não basta nos arrependermos daquilo que tenhamos feito de equivocado, há necessidade da reparação, e muitas vezes a situação está diretamente relacionada à expiação ou mesmo à prova, para demonstrarmos o uso que possamos realizar, que possamos fazer da posse dos recursos materiais. E para concluirmos, meus irmãos, que os recursos materiais disponibilizados pela divindade possam ser instrumentos para a nossa evolução moral, para o nosso crescimento, e dentro daquilo que é possível, para o crescimento daqueles que estão conosco. Isso é possível, e é importante que a gente perceba, como nos disse o mestre, na maioria dos seus ensinamentos que ele deixou à humanidade, na realidade, é, os recursos materiais são instrumentos para a nossa evolução. Só que, lógico, vai depender de como venhamos a utilizar. Era a nossa reflexão para hoje, e possamos, a partir das reflexões, dentro daquilo que nos é possível, colocarmos em prática na nossa caminhada, de forma a que possamos exatamente seguir aquilo que o Mestre nos trouxe como caminho necessário para que pudéssemos atingir a nossa condição de espíritos melhores, alcançando a nossa transformação moral, a nossa salvação, como nos disse o Mestre Jesus. A paz do Mestre esteja com cada um de nós em mais essa jornada.